Quem não tem pecado? Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória, da presença de Deus. Mas o Senhor teve um plano de salvação, de redenção. Ele enviou o próprio Filho, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que não perecer? A palavra diz que o preço de pecarmos é a morte e todos nós estávamos condenados à morte. Não só uma morte física, porque pelo pecado a gente morre, o nosso corpo, a nossa carne, mas uma morte eterna, uma morte sem a presença de Deus, uma morte de tormento eterno. Mas o Senhor não planejou isso para nós. Ele planejou enviar o Filho dele para que por meio do Filho nós tenhamos vida. E a mensagem que Deus me deu no dia de hoje está em Levítico capítulo 4. A palavra diz: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isto que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. E aí vem os procedimentos, como que deveria ser feito o holocausto, para quê? Para que fosse tirado o pecado, do pecado sem intenção. O que Deus me direcionou hoje a falar é sobre pecado sem intenção. Tem várias versões, tem a da linguagem de hoje, a NVT, a Almeida, Revista Corrigida, em diferentes versões. Uma fala sobre o pecado sem intenção, o outro fala sobre o pecado pela ignorância, em outra versão ainda fala em pecar sem querer. Às vezes pecamos sem saber, pela ignorância, sem querer. Quebramos a lei, pecamos contra a lei. Mas em Cristo Jesus nós não estamos debaixo da lei. O que antes precisava fazer o holocausto, precisava cumprir tudo o necessário estabelecido por Deus para que a culpa do nosso pecado fosse coberto pelo sangue de um animal inocente. Hoje nós temos Cristo Jesus que nos purifica. Um sacrifício apenas foi necessário porque Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, para que o seu Filho tomasse sobre ele o nosso pecado, e a culpa do nosso pecado foi sobre ele. Ele bebeu do cálice da ira de Deus, que era para ser nosso, que era para nós bebermos. O Senhor Jesus, ele sofreu na carne, padeceu em nosso lugar. E é importante nós entendermos isso. O Senhor sofreu em nosso lugar. E às vezes nós erramos sem querer. E às vezes todo um povo, nesse capítulo mesmo de Levítico 4, fala do pecado do sacerdote, do pecado de um povo, do pecado de um líder do povo. Às vezes pecamos sem querer. Às vezes o nosso próximo, às vezes um amigo peca sem querer contra nós ou contra o Senhor. Nós devemos apontar o dedo? Não, devemos orar. A palavra de Deus diz para não julgarmos, porque na mesma medida seremos julgados. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi o que Jesus disse. O Senhor Jesus, ele veio não para nos condenar, mas para nos salvar. A condenação vai acontecer no tempo da condenação. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo são justificados. Sabe o que isso significa? Que o Senhor nos justificou, nos tornou justos nele. Se você caiu, se você pecou sem querer, vá para Jesus em oração, peça perdão e continue a caminhada com Jesus. Continue com ele, persevere na presença dele. A culpa do pecado vai querer nos afastar de Deus, e é isso que Satanás quer, nos afastar do Senhor. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos aponta, nos leva a Cristo Jesus. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos limpa. Nós somos limpos, completamente limpos por Cristo Jesus. Se caiu,
Ore ao Senhor, porque é Ele quem te purifica.